Voltamos, né? Ela tava com saudade. Tava com saudade, Ficamos né? aí, né? Um hiato. Tava aqui fazendo uma faxina aqui em casa, olhei pro microfone e falei assim, poxa, Tava tem que voltar, empoeirado, né? ó. Tava tirando um pouco da poeira, eu falei assim, tem que voltar. Tem que voltar, mas eu acho que assim, antes de voltar, a gente pode olhar para trás, né? Como é que foi esse ano? Último dia do ano, né? Pelo menos o último dia útil hoje, né? Hoje tá gravando dia 30, então é o último dia útil. Todo Como é mundo que foi faz no seu aquela ano? retrospectiva, Sim, né? é Você aquela coisa, recebeu né? a Tá todo mundo retrospectiva dos fazendo. streams, retrospectiva do Spotify. Sim, e agora Recebeu saber. a retrospectiva da nutricionista Ah, também. essa ninguém quer. Vamos pular essa parte, vamos ficar felizes ainda. Vamos deixar isso para 2023. Tá bom. Isso é meta. Entendeu? É todo dia a meta de 2023, no próximo ano. Só entra para ir. Mas a gente quer saber, né? Como é que foi a estrada até aqui? De fato, vamos fazer uma breve retrospectiva. O episódio de hoje é sobre isso. Sobre olhar um pouco para trás, olhar como é que foi esse ano e porque várias novidades, né, Ló? A gente já conversou aqui durante a semana, várias coisas Segura, novas. vamos falar Não, do passado não. antes. Isso. Calma, Segurou. calma. Vamos deixar aqui falar como é que foi a estrada até aqui. Então, vamos começar do básico. Eu lembro até hoje, quando você deu essa ideia, esse nome para mim foi genial. Admito. Foi um trocadilho infame, mas eu acho que ficou. Eu gostei, admito. Não penso em outra. Eu também não sei como veio, né? Ele veio meio do nada, assim, que a gente tava buscando nomes. Mas, a gente não sabia o que queria fazer, né? A gente não sabe se era podcast, a gente não tem estúdio, a gente não tá em estados diferentes. Então a gente foi. Eu estava muito envolvido esse ano nas questões lá de inner source, de colaboração, de usar essa mentalidade open source internamente, né, na empresa. Então, assim, fazer pull request é o meu dia a dia, eu faço todo dia vários, né? Na verdade, eu vejo isso como uma métrica. Se eu não faço, significa que meu dia não foi muito produtivo, que alguma coisa não fechou. Então, acho que casou. E acho que o nome foi bom, o ícone foi legal também, o nosso símbolo. Sim. E serviu aí para a gente começar essa exposição. Eu acho assim, até pensar, um pull request, ou melhor, um pull request, ele serve para muita coisa, né? Sabe, não só para a gente falar, talvez a gente fala muito aqui, óbvio, sobre tecnologia, sobre código, mas talvez fica aí um olhar para algo também, para vários âmbitos da nossa vida. Como a gente pode realmente mudar, adicionar um novo olhar sobre várias coisas. Acho que talvez seja essa pegada, né? Que a gente talvez vai até explorar um pouco mais. Vamos ver. Mas enfim. A gente, fazendo uma retrospectiva, assistindo os nossos 5 episódios que a gente já vai falar, o primeiro surpreendeu muito esse lado, né? Sim. Esse lado Sim, pessoal. eu acho que o título foi muito bom. Convenhamos. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente aprontou. Primeiro ao site, né? Agora na versão, inclusive, com essa nossa primeira temporada fechada, 5 episódios, enfrentando a temporada 2022. Então, a você que está nos assistindo, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Apple, podcast, o que você quiser, aonde você estiver, o pull request está. Essa é a primeira mensagem, né? A gente quis começar a ficar um pouco mais multi-channel, né, lá. A gente queria realmente estar disponível em tudo que é lugar. A ideia inicial era mais a gente fazer os nossos podcast em formato streaming no YouTube mesmo, né? Então a ideia de ter o site era mais ter como se fosse um Linktree da vida, né? Ter aqui só as referências, então tem as nossas breves descrição e exatamente onde a gente está, né? Quais são as nossas redes. E aí a gente tem o canal no YouTube, tem o Instagram, tem o Twitter, e aí a gente também exportou os episódios para áudio puro. Só o miolo, né, Matheus? A gente cortou as arestas ali. Então tá nas 4 principais aqui plataformas. E a gente tem um repositório do GitHub que a gente ainda não engajou. Vamos ver se esse ano a gente engaja. Mas esse site mesmo tá lá. Então quem achar um erro aqui, quiser contribuir, melhorar esse design aqui maravilhoso, pode tá aberto. Mas vamos falar um pouco então da nossa primeira temporada? Vamos lá, até porque assim, eu acho que você falou sobre o áudio, acho que nos fez pensar, né? A gente começou com um propósito, migrou para outro, eu acho que assim, a gente está descobrindo. Eu acho que esse é o ponto. Essa primeira temporada para mim foi, sabe, começar. A gente foi testando formato, testando modelos, mas vamos lá, vamos falar sobre os episódios. Vamos começar com o primeiro, né? Primeiro, com certeza, foi quem não quer ficar milionário, ainda mais essa época do ano,
com a Mega Sena aí, com esse valor, todo mundo quer ficar milionário. E aí a pergunta é, dá para ficar milionário com open source lá? O que você acha? Agora, depois que a gente já fez o episódio. Cara, pessoal, milionário, eu não sei. Mas dá para ganhar um dinheiro. A gente tirou algumas lições aqui, né? Primeiro, uma das coisas assim, já revendo aqui os 5 primeiros, eu acho, né? De conhecido mesmo aqui, eu só conhecia o Matheus Haddad, dos eventos de Agile que eu já frequentei, e a Yara do TDC, assim, de vista. Né? Os outros 3, eu nunca tinha tido contato. O Thiago, na verdade, o Avelino, a gente achou na internet, né? Caçando, a gente queria saber quem tinha impacto... Né? Não, a ideia desse eu lembro até hoje, né, Matheus? Era a gente achar alguém que vivia de open source, sem ser funcionário de uma empresa. Era isso que a gente queria tentar achar. Porque dentro da própria IBM, muita gente trabalha em projetos open source. Eu mesmo já fui alocado em um projeto open source como meu projeto principal. Mas muita gente trabalha no core do Linux, fez máquina virtual Java para Linux. Então, as empresas investem pessoas em projetos open source. Até essas últimas semanas, então um relato aqui de um projeto real meu, eu estou usando uma ferramenta que chama Kubeflow, não sei se você já ouviu falar, que executa pipelines de fluxo em Kubernetes, né? E aí a gente teve um problema lá que a gente não conseguia resolver, porque eu estou fazendo ele em escala, então eu rodava tipo 100 pipelines ao mesmo tempo. E eu não conseguia resolver, não tinha nem como fazer um remendo, nem gambiarra, nem nada, tinha que mudar o Kubeflow mesmo. E aí, falando no projeto, o cara do projeto já conhecia um mantenedor da IBM do projeto do Kubeflow, ou seja, resumindo, em um dia, cara, o cara fez o pull request lá no projeto do Kubeflow, resolveu o que eu precisava, Até a gente pode depois fazer um episódio sobre isso. Irado, já fiquei aqui pensando. E eu não precisei esperar sair um novo release, porque ele já me deu a instrução de como instalaria a versão, ou seja, resolveu meu problema em um dia. Mas aqui, cara, do episódio, voltando, eu divaguei, né? Não, à vontade, adoro esse, depois já fiquei pensando em outro episódio. Mas eu acho que essa mentalidade do episódio, quando a gente falou com o Thiago, né? Sabe, com a Avelino, eu acho que a gente queria tirar esse estigma sobre open source. A gente falou muito sobre a cultura, como influencia, que dá para ganhar dinheiro com open source, eu acho que é o principal ponto. A gente até falou um pouco também sobre a vida, né? Eu lembro que ele deu falou sobre a vida pessoal dele, eu acho que a mudança. Pois cara, eu acho que o que surpreendeu aqui foi que a gente falou de tecnologia, de open source, né? De como ele começou, tal. A gente vai soltar um corte sobre isso. Eu acho que são esses pequenos gatilhos que eu acho que é interessante a gente compartilhar, mas eu acho que a virada foi do lado pessoal, né? Quando ele começou a falar do lado pessoal dele, de que ele era muito obeso e de questões de prioridades da vida. Né? E a gente ficou muito assustado de quando ele falou da rotina dele, né? De acordar 4 e pouca, né? Todo dia. Eu acho que disciplina, né? Eu acho que assim, nesse episódio, eu acho que a gente foi tirando coisas que eu não imaginava. Estava fora do roteiro. A gente tinha um roteiro de perguntas para já, mas de fato eu gostei porque o episódio saiu completamente do roteiro. Né? Eu acho que a gente foi aprendendo sobre disciplina, sobre saúde, sobre priorizar o próprio saúde. Ele fala sobre família, sobre saúde, até antes do que priorizar a gente que é acostumado a priorizar o trabalho. Né? Eu acho que sai um pouco, não é só código em si. Sabe? Sim, a gente pode... esse eu acho que é um viés que a gente vai apostar mais aí nesse ano, porque a gente também tem fases da vida, né? Tem fase que você vai investir mais na carreira, quando você está se formando, tem fase... A gente é legal que a gente está em fases diferentes da vida também, então eu já tenho outras prioridades, depois a gente vai falando, então ele colocou bem legal isso, né? De colocar saúde, família e trabalho, né? Ele colocou esses 3 nessa ordem, falou que a ordem é inegociável, lembra? Ele falou que se ele não tiver bem de saúde, ele não consegue cuidar da família, se não tiver bem com a família, ele não consegue trabalhar. Então... E eu acho que assim, isso já quebra um estigma muito forte que todo mundo tem, né? Que geralmente o pessoal acha que a gente tem só tem que focar na carreira, ou você tem família, se dá bem com... Então, acho que assim, a gente quebra vários paradigmas, vários estigmas já existiam, sabe? Já com um episódio.
Eu acho que pra mim gravou isso aí, né? Já ficou bem forte essa parte com esse papo com a Avelino. Mas teve mais, né? Eu acho que foi também interessante para a gente trazer também mais para frente que essas questões elas vêm muito nos grupos, principalmente de mulheres na tecnologia, né? E de mulheres em geral, porque tem que conciliar a carreira, a mãe e os filhos, a escola. E hoje em dia, talvez a pandemia até tenha aguçado mais isso, né? Com as divisões, as famílias mais equilibradas, isso acaba impactando todos, impacta os pais também, impacta todo mundo. Então, eu acho legal, mas não é que assim, tem como fazer, sabe? Eu acho que é óbvio que é sempre complexo, a gente não pode mentir sobre isso, porém, assim, hoje não é mais um caminho que tem que escolher a família ou a carreira. Dá a gente tem vários exemplos. Eu acho assim, inclusive a gente quer trazer mais exemplos sobre isso, porque para mim eu acho que foi uma mensagem de profissional pessoal muito forte esse episódio. Sai realmente diferente sobre ele. Sua reação foi demais. Você fala, mais um tapa na cara, mais um tapa na cara. Mas eu tô tomando tapa na cara. Já começou assim, inteiro, né? No primeiro episódio. No piloto já foi assim. E aí aqui eu tô mostrando, a gente queria, no nosso planejamento inicial, era sempre ter código, né? Mostrar código como um diferencial aí da nossa iniciativa. Mas e esse até rolou, né? Não foi no GitHub, como a gente queria, foi aqui em outro que foi legal também. Mas acho que ele ilustrou bem. Outro viés nela. Acho assim, sobre essa questão do código, é um diferencial, a gente quer continuar sobre isso. Mas acho que a gente tem que até talvez dar um outro olhar. Sabe, no episódio a gente tem um foco, falar com o convidado, a gente vai perguntar sobre código sempre. Porém, talvez vai dar tem um quadro específico para isso, um momento específico. Né? Quem sabe? Sim. Não, mas enfim. Foi muito legal, serviu muito bem para começar e aí o segundo foi surpreendente, cara, para mim. O segundo para mim foi você que meio que fez a curadoria do cara, o Renato Assi, gente boníssima, eu também não conhecia, eu já tinha visto vídeos dele. Então a gente falou sobre no code. Isso aqui a gente estava batendo papo no evento, né, no TLC. Não, eu lembro, fora isso, teve a chamada. A gente tava lá, chamada lá, no TDC, a gente fez a chamada lá no TDC e tudo mais. Eu acho assim, esse tema super polêmico, a gente gosta de polêmica, né? Mas polêmico porque, assim, tanta gente acha que o no-code, o low-code ia acabar de fato, e pelo contrário, tá criando vários, sabe? Eu acho que, para mim, o principal ponto foi a democratização, né, do acesso de tecnologia para várias pessoas. E também, assim, pensar que, no fundo, foi outro tapa na cara para mim. A gente sempre esquece que a gente tem que resolver o problema, sabe? E quanto mais rápido resolver, melhor. Porque a gente gosta de codificar, de recriar, de tudo. É difícil, a gente tem que ter essa disciplina mesmo. E humildade, às vezes, também, de falar, chega, vamos resolver e bora. Mas assim, foi surpreendente o profissionalismo do Renato. Primeiro, ele já é um consolidado aí no mundo do YouTube. E uma legião de fãs, né? A gente tem que falar. Eu lembro que no episódio, várias pessoas falando. Primeiro é o nosso. Da vida dele. É o nosso mais visualizado, né? 700 visualizações até agora. Mas realmente. E profissionalismo de tudo, de conexão, de câmera, de som. Cara, ele tá em outro nível, né? A gente tá começando. Mas eu acho que a mensagem com certeza foi forte. Foi forte, principalmente de fazer ele lá. Teve um momento, decidiu focar nisso, mas realmente o quanto ele impactou em várias vidas, né? Tanta gente que achava que a tecnologia não era para elas, né? Eu acho que através de plataforma, ele comentou sobre a Bobo, você via que é possível. É possível. Além do que, o que me surpreendeu nesse foi que ele é um cara extremamente técnico, ele é da área. Então ele não tá ali fazendo uma casquinha de ovo em cima, né? Ele entende da API, ele entende que tem escalabilidade, ele entende que entende de arquitetura. Então ele tem muita... E eu acho que isso também vem, pensando aí em carreira, que a gente também tem muito para falar, quanto mais sênior você é, né? Você mais simplifica as coisas. Porque a experiência te dá essa base para você fazer as coisas mais rápido e mais simples. Então, acho que ele juntou tudo isso e pegou essas ferramentas de no-code e decolou mesmo, cara, porque o que dá para fazer, é o que é o propósito mesmo, é você não recriar a roda, você não precisa ficar recriando a roda o tempo todo. E, assim, uma polêmica aqui, eu sei que é a nossa retrospectiva, mas eu gosto. Eu acho assim, igual você falou, né, a gente
com a experiência, talvez vá aprendendo, vai simplificando. Eu acho que teve a humildade. Você falou a humildade, realmente ficou na minha cabeça. Teve a humildade de falar assim, quantos de nós talvez tem esse meio que preconceito com low-code e no-code, sabe? A gente mesmo, na nossa área, entre a gente, na verdade, aí o cara tá aí, sabe, fazendo o nome dele, com vários seguidores no Twitter, mudando a vida de tantas pessoas, fazendo dinheiro dele, que ele viu uma oportunidade e pegou. Sabe, talvez vários de nós até já sabia disso, eu já tinha visto no Code, mas assim, não imaginava que seria talvez esse boom que foi, ainda mais com a pandemia. Então. Sim, na verdade, o que ficou também a mensagem foi que não é uma ferramenta para programadores, né? A gente não vai trabalhar numa empresa de software e usar, vamos dizer assim, para fazer um sistema robusto em produção. A gente vai fazer um protótipo ali ou algum produto digital ali rapidinho que você tem que testar e validar. Então, o que ficou para mim foi que é uma ferramenta para empreendedor digital, para pessoa que trabalha no ramo digital. Isso ele deixou bem claro também. Sim. Então foi bem legal. Até talvez para criar POCs mais rápidos, né? Eu acho que assim, então, talvez é super válido, entende? Então acho que serviu para quebrar esse preconceito. Eu gostei desse episódio por isso, sabe? A gente conseguiu quebrar alguns estigmas, tá bem forte, que a gente podia ter. Esse tá todo quebradinho aqui, quem quiser ver. Esse com certeza foi um episódio muito, muito bom. Muito bom. No terceiro, a gente. O terceiro, eu acho que assim, a gente. Eu falo, a gente paga com a boca. O tema era agilidade, a gente teve que ser bem ágil. Né? Bem ágil, a gente trabalhou com mudanças. Né? Com mudanças. A gente tinha uma convidada, ela não pôde ir. E assim, fica aqui de novo, nossa, muito obrigado ao Matheus, que topou no dia, sabe, fazer episódio com a gente e tal. Eu acho que assim, isso não tem como esquecer. E esse papo que é forte e rende muitos. Não, ainda dá para render mais, né? Esse que eu ia falar. Esse era um que eu queria falar desse assunto, que eu não tenho oportunidade de falar em muitos fóruns, né? Eu tenho background de engenharia de software focado em Agile, então é da minha formação, fui muito evento. E ultimamente eu estava vendo vários vídeos falando do fim do Agile, que o Agile morreu, que o Agile não serve mais, e como tudo que vai amadurecendo, às vezes vai banalizando, às vezes, enfim. Então eu queria discutir isso, e eu fui meio que nessa pegada, meio anti, né, para ir mais, tipo, meio aquele velho rabugento, decepcionado. E o Matheus, cara, ele é bem da mesma época que eu, que a gente começou nesse ramo, ele foi para um caminho mais empreendedor, ele criou as empresas dele e tudo, sempre focando com essa mentalidade bem colaborativa, aberta, transparente, dinâmica de Agile. E ele me deu um banho de água fria, cara. Ele, não é assim, não é assim. E assim, eu fiquei tomando socos na cara dele no meio do episódio, né? Mas foi muito legal. Ele, realmente, tem que agradecer muito a ele, que ele foi muito disposto, né? Eu nem sabia que ele estava em Portugal, que ele estava no fuso horário, fiquei sabendo no dia. Então, isso é um assunto tema iradérrimo, que a gente vai trazer aqui, né? Essa questão daí, trabalhar fora, quantos amigos tem sobre isso. Acho que eu fiquei pensando muito sobre essa questão de fuso horário, trabalho, isso com certeza é um tema que a gente vai trazer aqui. Que é um tema que a gente quer falar sobre. Hoje é melhor trabalhar aqui, ganhar em dólar em euro, trabalhar fora, sabe? Vai, não vai, como é que tá a carreira lá fora? Muda. Dicas de quem tá lá, dicas que foi e voltou. São vários tópicos, sabe? E esse episódio eu fiquei com esse gostinho, sabe? Além de falar mais sobre agilidade, também concordo, eu fiquei com gosto, assim, pô, dá pra explorar, sabe? É muito papo que eu acho que o pessoal quer saber. Sabe? Sim. Hoje tá muito mais fácil, né? Tem muita gente fora e tem muita gente morando aqui e trabalhando para fora também, que são formatos diferentes. Então dá para discutir bastante. Eu tenho minha própria experiência que eu posso compartilhar depois que. Então, eu sei. Tudo tem seus prós e contras, mas é um assunto que rende. Sei. E aqui teve isso também, foi bem legal. Esse a gente não conseguiu mostrar muito código, né? Só eu mostrei ali, dei um miguezinho num pull request ali, mas vem mais código. Foi ótimo. Exatamente. Aí tivemos o episódio 4 com a Yara. O episódio 4, assim, novamente, Yara, esse muito você ficou fanboy lá, babando. Eu acho que, assim, uma coisa que nos une nela, eu acho que assim, a gente fala muito sobre network, eu acho que mas de fato é a comunidade, sabe? A comunidade
estar num evento, numa palestra, dar uma palestra, assistir, ouvir, aprender, conhecer gente. Eu acho que o TDC simplifica muito isso. Com certeza, deve ser o evento mais famoso no Brasil. E agora, inclusive, falou com a Yara semanas antes de ter a versão internacional, que foi na Colômbia. E já fiquei sabendo que ano que vem terá no México. Então, assim, realmente está expandindo as fronteiras aí, o TDC do Brasil. E a Yara, eu acho que assim, não tem como. A Yara é o TDC em pessoa, né? Então, eu acho que... Novamente, obrigado, Yara, por estiver assistindo aí por tempo. Disposição. Ela estava alguns minutos de ir para o aeroporto. Né, para a Colômbia, né? Colômbia. Isso. Então, assim, mas eu acho que a principal mensagem é essa. Quebrar um pouco esse estigma. E a Estela está falando aqui no bastidor, né, sobre essa questão do programador que fica lá trancado no quarto dele, né? Estava falando sobre, eu acho que luz, mas assim, o TDC fala sobre conexão, sobre pessoas, né? Quantos aqui, a primeira palestra é no TDC, ajuda na carreira, sabe, expor, conversar, dialogar, trocar ideias. A gente lá, nosso trabalho, tanto de palestrante como coordenadores, conhece tanta gente. E nossa área é isso, sabe? É conhecer gente, sabe? Exatamente. A gente às vezes deixa isso de lado, né? A gente fala, eu fiz computação porque eu não gosto de gente, eu gosto de código, eu não quero falar com gente, mas é inevitável, você vai ter que conviver com pessoas o tempo todo. Exato. TDC foi muito legal esse episódio, acho que também a simplicidade, a humildade dela é assim, porque ela hoje é uma mega empresária aí do ramo de eventos, se pensar. Exato, né? Exato. E a disponibilidade dela falar com a gente também foi muito legal. Explicar, acho que foi uma oportunidade legal para ela também contar a história. Uhum. Né? A gente cruzou com um pouco de quando eu fui lá nos antigos e tal. Então foi bem legal e é isso que você falou. E ela conseguiu uma coisa que naquela época, uns 15 anos atrás, que tinha o grupo de Java, o grupo de não sei o que, ela conseguiu fazer como se fosse um grande festival, né? Das comunidades. Só que criar cada palco com a sua comunidade, ao invés de. Porque é quase um evento de música, né? Não dá pra você pôr vários estilos de banda. Rock in Rio, é quase um Rock in Rio. Porque não dá pra você botar o mesmo público assistindo 5 estilos musicais diferentes. E lá ela conseguiu, ao mesmo criar esse modelo de trilhas, mas que ao mesmo tempo tem o stage. Então, se você quiser ter uma visão geral das coisas mais horizontais, consegue. Demais, eu acho que dá para render. Quem sabe a gente faz ano que vem um ao vivo lá no TDC. Eu ia falar que isso é uma grande ideia, né? Já até estamos. Porque... Você viu que eu já fiz a minha agenda de evento 23. Eu sei, adorei isso. Porque eu senão... acho assim, de fato, né, lá. E eu acho até o TDC hoje é tão orgânico, que as próprias pessoas colaboram. Até um ponto que a gente pega lá do primeiro episódio, a questão de comunidade, do open source. A gente vê uma comunidade aqui. Vê uma comunidade no próprio TDC, sabe? As pessoas interagem, fazem a trilha, tantos palestrantes, isso é muito forte. E no episódio, não tinha como falar sobre a avó da Yara, ícone em física quântica. O que nos leva ao nosso último episódio da temporada, que foi um pouco assim, eu admito, fã da Marvel, tinha que botar esse nome, mas um pouco sobre o Quantum Mania, né? Quantum pode salvar o mundo, e assim, a Samurai deu um show. Samurai, obrigado novamente, porque foi uma aula sobre Quantum. Aí, assim, eu falei na hora do episódio, falo que repito, acho que essa é uma melhor explicação que eu já tive até hoje. Olha que eu já fiz médio, quantos, vários cursos e tal. Então, acho que assim, é legal pra gente desmistificar, sabe? Essa questão de quanto tá longe, tá perto, o que a gente pode fazer agora. E ela falou, a onda está subindo. Sim. Então, quem quer pegar essa onda, o momento é agora, inclusive. Não é esperar, porque as empresas já estão se movimentando. Inclusive, a Samurai depois falou com a gente, 2 semanas depois, estava no Vale do Silício palestrando sobre isso, né? Então, assim, ela está com a agenda super lotada, falando porque quanto tá forte. Isso é inegável. Foi também surpreendente esse, porque ela consegue fazer uma coisa muito difícil, né? Que é explicar uma tecnologia extremamente complexa, né? Para gente que trabalha com tecnologia, a gente tem que ler, reler, sabe? Ver 3, 4 fontes diferentes para tentar entender. E ela conseguiu botar de uma forma super simples. Então foi
Eu acho que essa bateu, assim, para mim, do nosso projeto aqui, um propósito que é falar de tecnologia com esse viés das pessoas e de como as pessoas colaboram no sentido de comunidade, mas para um público não técnico, né? De uma forma que a gente consiga alcançar e propagar esse conhecimento de forma mais geral do que só no nosso nicho aí de tecnologia. Não, super concordo. Eu acho que assim, aí fechou bem a temporada, né? Eu acho que deu a entender que assim, a gente falou sobre vários aspectos. Se for olhar, vamos fazer um recap agora, realmente. Falar sobre o open source, depois sobre o no code. Pessoal, seguinte. E aí. Não, até falei hoje. Nossa chamadinha lá. Nossa chamadinha, eu lembro até hoje. A gente tava faltando mais uma chamada, né? Tá faltando a próxima chamada, né? Tinha que organizar Elsa. A chamada do TDC. Falta a próxima temporada, talvez, tenha uma chamada. Fica aí o questionamento. Aí, vamos ver. Mas eu acho que, assim, de fato, falar sobre comunidade, no code, open source, ágil e fechar com Quantum, realmente, eu acho que criou, vamos dizer assim, tirou essa nossa POC, tirou o projeto do papel. Exatamente. Era mais difícil. Eu chamei de temporada piloto, né? Foi isso. A gente sentiu esse gostinho de produzir conteúdo, de entrar nessas mídias, né? Também teve os áudios também, então a gente mediu um pouco aqui nosso alcance. Sim. E vimos como é difícil, né, Matheus? Manter a frequência. Cara, a gente tem que tirar o chapéu para os produtores de conteúdo. Sim. É mais que um trabalho full time, né? É a vida mesmo. Porque então, tem de qualidade, edição, muita coisa. Mas eu acho que assim, a gente aprendeu, né, lá? Vários formatos diferentes, e a gente vai continuar aprendendo. Eu acho que essa é a graça. Essa é a graça. Aprender a adaptar. Então, eu também agradecer a Dinan, que ficou aqui nos bastidores, fez todas essas artes, né? Obrigada, Dinan. Ajudou a gente pra caramba aí. Sim. Voluntariamente. E agora... 2023. A gente vai... De janeiro, a gente vai se planejar, certo? Entrar no nosso novo esquema. Eu acho que aproveitar que os últimos minutos, né, lá, já fica aqui. Acho que a ideia agora a gente fez esse recap. Falou, acho que foi legal. Até, de fato, assim, eu acho que a gente até... Falar agora com você, eu vi... A gente fez muita coisa. Falou sobre temas variados, né? Eu acho que é difícil começar. A gente começou, fez acontecer. Em janeiro, a gente vai aproveitar esse início do ano para soltar cortes sobre esses episódios. Então, você não viu, você viu, quer falar uma coisa? Comenta com a gente. A gente vai borbulhar nossas redes sociais sobre isso. Porque a gente... Enquanto a gente está nos bastidores, gerando os novos conteúdos, a gente já está começando a gravar a próxima temporada, né? Então, assim, enquanto não sai oficialmente fevereiro, enquanto não sai a nova temporada, a gente fica aqui comentando sobre o que aconteceu nessa última. E aí é a participação de todo mundo. Exatamente. Comenta assuntos que você queira ver, pessoas que você queira que a gente fale também, que você acha interessante. Ajuda a gente, porque tem esse outro lado. Fazer essa curadoria desses conteúdos não é um trabalho fácil. Né? É a criação de comunidade, que é o que a gente vem falando. Isso também acaba virando uma comunidade, como o próprio Renato aqui construiu em volta do No Code. Né? Até porque a gente tem umas pessoas aí, né, no backlog para fazer um podcast que eu vou te falar. A próxima temporada promete. A gente não vai dar nenhum spoiler, né? Não, o que a gente pode dar o spoiler é do formato, né, Matheus? Que a gente fez a nossa retro aqui, a gente viu os 5 episódios que estão aqui, a gente fez ao vivo, né? Fez streaming ao vivo. E a gente viu alguns fatores. Primeiro, o engajamento ao vivo é diferente, né? A gente não queria fazer episódios longos, então... mas bater papo acaba estendendo. Sim. E aí a gente não conseguia interagir muito com os comentários ali do pessoal ao vivo, que também não eram muitos. O horário, né? A gente fez em cada um dos 5 em um horário diferente e num dia da semana diferente, então a gente também não deu para ninguém a oportunidade de se programar para ver nada ao vivo, né? Tem que fazer Mas eu acho que é porque a autoanálise. gente vinha desse mundo de eventos, né, Lá? Acho que acabou pegando isso. A gente pensou que era um evento, né? Exato. Eu acho que são formatos diferentes. Pequenos eventos, Exatamente. Vão ser formatos diferentes. E essa é a graça dessa próxima temporada. Ela não vai ser só, em muitas aspas, né? Ela não vai ser só uma live que a gente vai fazer. Pelo contrário, vamos ter vários formatos. E é porque a gente quer chegar em todo mundo. Isso. Mas o formato principal, acho que de conteúdo convidado, a gente vai fazer mais redondinho, por isso que a gente vai só anunciar em fevereiro. Então, em janeiro, a gente vai
gravar, e aí a gente vai estabelecer um dia, um horário, que a gente sempre vai lançar o episódio novo no dia e horário certinho. Então aguardem aí. Que novidades, né? Então, olha lá. Acompanhe os nossos cortes e postagens também no Instagram agora em janeiro. A mensagem é: voltamos. Para você que está assistindo, muito obrigado. Não morreu. Não morremos, pelo contrário. Então, assim, a gente só estava organizando porque a gente queria saber. A gente testou várias coisas. E a gente quer saber o que é melhor, porque nosso objetivo continua o mesmo. Levar conteúdo de uma forma leve, até às vezes engraçada, mas com conteúdo de qualidade, né? Isso que fica... Agora é sobre vários âmbitos, a gente teve várias ideias, a gente conta com todo mundo, ideias de todo mundo aí que está nos assistindo. Então, olha lá, último dia do ano. Amigo, muito obrigado pela parceria. Obrigado, Matheus. Ótimo Feliz ano novo. Feliz ano novo. Bora comemorar e ano que vem. E ano que vem é o ano, né? Nova temporada. Então, nos vemos lá. Valeu, pessoal.